Amós, capítulo 4. Ouçam isto, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas como as vacas de Bazã. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhes tragam mais vinho para beber. Eu, o Senhor, juro pelo meu santo nome que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em fila pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção do Monte Hermon. O Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso! Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante nem para matar a sede. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga, como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu destruí cidades como fiz com Sodoma e com Gomorra. Vocês escaparam como se fossem um galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei. E já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite e anda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amós, capítulo
5. Povo de Israel, escute esta canção triste que eu canto a respeito de você. Israel, bela e pura como uma virgem, caiu e nunca mais se levantará. Está caída na sua própria terra e ninguém a ajuda a se levantar. O Senhor Deus diz: se uma cidade mandar 1000 homens para a guerra, somente 100 voltarão vivos. Se mandar 100 homens, somente 10 voltarão. O Senhor diz isto ao povo de Israel: voltem para mim a fim de que tenham vida, mas não me procurem em Betel, nem em Gilgal, nem em Berseba, pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país, e a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel. E em Betel ninguém poderá apagar esse fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura, e não respeitam os direitos dos outros. O Senhor Deus criou as estrelas, as 7 cabrinhas e as 3 Marias. Ele faz a noite virar dia e o dia virar noite. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Ele acaba com os poderosos e destrói as suas fortalezas. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Não admira que num tempo mau como este, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz: haverá gritos de dor em todas as cidades, e as ruas ficarão cheias de gente chorando. Até lavradores serão chamados para chorar pelos defuntos, junto com as pessoas que são pagas para fazer isso.
haverá choro em todas as plantações de uvas. E tudo isso acontecerá, porque eu virei castigá-los. Eu, o Senhor, estou falando. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso, ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz. Pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. O Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? Agora vocês vão sair carregando as imagens do deus Sicute e da estrela Quium que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar essas imagens quando eu os levar como prisioneiros para lá de Damasco. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Amós. Capítulo 6. Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Vocês que são as autoridades desse grande país de Israel. Vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo: vão olhar a cidade de Calné e depois vão até a grande cidade de Amate, e dali chegam até a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Por acaso, aqueles povos são mais ricos do que nós, ou seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Portanto,
Vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá mais banquetes alegres. O Senhor, o Todo-Poderoso, jurou assim: eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo e levará embora tudo o que encontrar. Pois eu odeio o orgulho do povo de Israel, detesto seus palácios. E vai acontecer que, se houver 10 pessoas numa casa, todas morrerão. E quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-lo, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro: tem mais gente aí? O outro responderá: não tem não. Então o primeiro dirá: cale a boca, não devemos nem dizer o nome do Senhor. Pois o Senhor vai dar uma ordem, e todas as casas, as grandes e as pequenas, serão destruídas. Por acaso podem os cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar o arado no mar? Claro que não. Mas vocês fazem a honestidade virar veneno e a justiça virar injustiça. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar e se gabam dizendo: pela nossa própria força conquistamos Canaim. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz: povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país, e todos vocês serão perseguidos desde a subida de Amate, no norte, até o riacho Arabá, no sul. Amós, capítulo 7. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte: eu vi Deus criar uma praga de gafanhotos. Isso aconteceu quando já começava a crescer o capim que brota depois da colheita que pertence ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de comer todas as plantas, eu disse a Deus, o Senhor: eu te peço, ó Deus, que nos perdoes. O teu povo é fraco. Como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu: o que você viu não acontecerá. O Senhor Deus me mostrou numa visão outra coisa. Eu vi que estava pronto para castigar o seu povo com fogo. O fogo secou o grande mar que fica debaixo da terra e estava acabando com as plantações. Aí eu disse a Deus, o Senhor: ó Deus, para! O teu povo é fraco. Como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu: isso também não acontecerá. O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito
a prumo e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo. Então ele me disse: eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos. E eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta! Volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu: Não sou profeta por profissão. Não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus, o Senhor. Você, Amazias, diz que eu não devo continuar profetizando contra o povo de Israel. Mas o Senhor diz a você: a sua mulher virará prostituta aqui na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão na guerra. O seu país será dividido entre outros países, e você morrerá numa terra pagã. E o povo de Israel vai ser levado como prisioneiro para fora da sua terra. Amós, capítulo 8. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte: estava ali uma cesta cheia de frutas maduras. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Uma cesta cheia de frutas maduras. Chegou o fim para o povo de Israel, que está maduro, pronto para ser arrancado como uma fruta madura. Nunca mais vou mudar de ideia e perdoá-los. Naquele dia, em vez de canções, haverá lamentações no palácio. Haverá tantos mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Silêncio. Eu, o Senhor, estou falando. Escutem, vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem: quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo
cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva, faz este juramento: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Por causa disso, a terra tremerá e todos os seus moradores chorarão de tristeza. A terra subirá e baixará como as águas do rio Nilo. Naquele dia, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Transformarei as suas festas em velórios. Vocês vão chorar em vez de cantar. Em sinal de luto, vocês vestirão roupa feita de pano grosseiro e raparão a cabeça. Vocês serão como pais chorando a morte do filho único. E tudo terminará em amargura. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo. Irão pelas regiões do norte e do leste do país, procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, até moços e moças fortes desmaiarão de sede. Os que juram pelos ídolos de Samaria, os que dizem: eu juro pelo Deus de Dan. Eu juro pelo Deus de Berseba. Todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Eu, o Senhor, estou falando. Amós, capítulo 9. Eu vi o Senhor perto do altar. Ele disse: dê pancadas nas colunas do templo, até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaços das colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. Os que escaparem com vida, eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará. Nenhum viverá. Mesmo que consigam entrar pela terra dentro e chegar até o mundo dos mortos, eu os tirarei dali. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer de lá. Se procurarem se esconder no alto do Monte Carmelo, eu irei atrás deles e os pegarei. Se eles se esconderem de mim no fundo do mar, eu darei ordem à serpente do mar e ela os morderá. Se forem levados como prisioneiros pelo inimigo, eu darei ordem e eles serão mortos, pois eu vou cuidar deles, não para protegê-los, mas para destruí-los.
O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, toca na terra e ela treme, e todos os seus moradores choram de tristeza. A terra sobe e baixa como as águas do rio Nilo. Deus constrói a sua casa nas alturas e coloca o céu por cima da terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia tanto quanto amo vocês. Assim como eu trouxe vocês do Egito, eu também trouxe os filisteus da ilha de Creta e os arameus da terra de Quir. Estou olhando para Israel, este país de pecadores, e vou fazê-lo desaparecer da terra. Mas não acabarei com todos os israelitas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou dar ordem e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casca, sem perder um só grão. Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo, isto é, todos os que dizem: Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. O Senhor Deus diz: naquele dia, eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Então o meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Obadias. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país de Edom. O Senhor mandou um mensageiro a todas as nações, e nós ouvimos a sua mensagem. Preparem-se! Vamos lutar contra Edom! O Senhor diz a Edom: eu vou fazer de você uma nação fraca, e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas,
e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui. Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Quando ladrões chegam de noite, levam apenas o que lhes interessa. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nas parreiras. Mas os seus inimigos destruíram você completamente. Povo de Edom, todos os seus bens foram roubados. Levaram embora todos os seus tesouros. Os seus aliados o traíram e o expulsaram do seu próprio país. Povos com quem você tinha acordos de paz conquistaram a sua terra. Os seus amigos mais chegados fizeram planos contra você. Eles dizem: os edomitas são uns tolos. O Senhor Deus diz: no dia em que eu castigar Edom, acabarei com todos os seus sábios. Não ficará uma só pessoa inteligente no país. Os soldados de Temã tremerão de medo. Todos os guerreiros de Edom serão mortos. O Senhor diz ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso, vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor, vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês fizeram a mesma coisa. Mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado os seus bens. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir. Nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. O Senhor Deus diz: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês. O meu povo já foi duramente castigado no meu Monte Santo. Todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro. Serão castigadas e desaparecerão. O Senhor diz: mas no Monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Eles destruirão os descendentes de Esaú, como fogo devora a palha. Nenhum dos edomitas escapará.
Eu, o Senhor, falei. Os israelitas do sul de Judá conquistarão o país de Edom, e os que moram nas planícies de Judá tomarão posse do território dos filisteus. Os israelitas conquistarão o território de Efraim e de Samaria, e o povo da tribo de Benjamim tomará a região de Gileade. Os que foram levados como prisioneiros para fora do reino de Israel voltarão e conquistarão a região da Fenícia até a cidade de Sarepta, no norte. E os que foram levados de Jerusalém e que estão em Sefarade conquistarão a região do sul de Judá. O povo de Deus, vitorioso, subirá ao Monte Sião e dali governará o povo de Edom. E o Senhor será o rei. Jonas, capítulo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E, para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali. Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro a seu Deus! Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então perguntaram a ele: agora diga! Quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez! A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme? Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto, assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte,
por tirarmos a vida deste homem. Pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso. E o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas, capítulo 2. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Ó Senhor Deus, na minha aflição, clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali, as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas. Desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Jonas, capítulo 3. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas.
Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe. E assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Jonas, capítulo 4. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva, que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer. Mesmo assim, tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Miqueias, capítulo 1.
Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Miqueias, da cidade de Moresete. Miqueias teve estas visões a respeito das cidades de Samaria e de Jerusalém durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias na terra de Judá. Escutem, todos os povos. Prestem atenção, todos os moradores da terra. O Senhor vai ser testemunha contra vocês. Do seu templo no céu, Ele falará. Ele descerá do lugar onde mora e caminhará sobre as montanhas. Debaixo dos seus pés, as montanhas se desfazem. São como cera que se derrete no fogo. Os vales se abrem como se uma enchente os cortasse ao meio. Tudo isso acontecerá porque o povo de Israel pecou e se revoltou contra Deus. Quem é o culpado da revolta de Israel? É o povo de Samaria. E quem é responsável por haver santuários pagãos em Judá? É o povo de Jerusalém. Por isso o Senhor diz: eu farei com que a cidade de Samaria vire um montão de ruínas em campo aberto. Farei com que seja um lugar para plantações de uvas. Farei com que as pedras da cidade rolem monte abaixo e que os alicerces das casas de Samaria fiquem aparecendo. Todas as imagens serão destruídas. Toda a riqueza conseguida à custa das prostitutas dos seus templos pagãos será queimada. E todos os ídolos virarão um monte de ruínas. Tudo o que foi comprado com o dinheiro das prostitutas será usado para pagar as prostitutas em outros templos pagãos. Por isso, eu choro e grito de dor, e em sinal de tristeza ando descalço e nu, uivando como uma raposa e soltando gritos de dor como um avestruz. Pois os ferimentos do povo de Samaria não podem ser curados. A destruição já atingiu Judá e está perto de Jerusalém, onde vive o meu povo. Não contem em Gate a nossa derrota, nem comecem a chorar. Povo de Bet-Leafra, role no chão em sinal de desespero. Moradores de Safir, vão nus e envergonhados para o cativeiro. Os que vivem em Zaanã não devem sair da cidade. Quando ouvirem o povo de Bet-Ezel chorar, vocês saberão que eles não os podem ajudar. Os que moram em Marote esperam ansiosos por socorro, pois o Senhor fez a desgraça chegar bem perto de Jerusalém. Moradores de Laques, atrelhem os cavalos aos carros. Vocês fizeram o mesmo que os israelitas, isto é, levaram o povo de Jerusalém ao pecado. Portanto, povo de Judá, diga adeus à cidade de Moresete e Gate. O povo da cidade de Axibe será uma armadilha para os reis de Israel. O Senhor Deus diz: vou entregar a cidade de Maressa nas mãos do inimigo, e as autoridades de Israel irão se esconder na caverna que fica perto da cidade de Adulá. Povo de Judá, corte os cabelos e rape a cabeça em sinal de tristeza, pois os seus filhos queridos serão levados como prisioneiros para longe da sua pátria.